Agora com o microfone já ligado, mas penso que já me ouviram. Portanto, boa noite novamente para quem não ouviu, nomeadamente lá em casa. O meu agradecimento aqui pela presença de todos, apresentar os cumprimentos, para além dos que estão aqui na Sociedade Criativa da Tesoureira, também uma palavra, e começar por aí, à Escola Profissional Gustavo Eiffel, por estar aqui mais uma vez presente e a permitir-nos esta transmissão em streaming para quem está em casa ter acesso aqui também a uma reunião de Câmara onde são tratadas questões e assuntos de interesse para o Conselho. Também à Junta de Freguesia da Ranhol e ao seu Executivo, Sr. Presidente da Junta, Pedro Mateus, muito obrigado também por estar aqui hoje também. Também ao Executivo aqui presente e aos nossos colaboradores do município e ao público online que nos segue também em casa. Como é habitual nestas sessões, eu começo por dar a palavra a quem está aqui presente, ao público aqui presente, para alguma questão, consideração ou comentário. Tenho aqui a inscrição do Sr. Presidente. Eu peço só depois que se identifiquem para questões da ata ficar identificado. Sr. Presidente, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todo o Executivo, os funcionários do município, o pessoal da Gustavo Eiffel, o público aqui presente e também todo o público que nos assiste a partir de casa. Sr. Presidente, tenho aqui algumas questões e, em primeiro lugar, gostaria de perceber como está a situação do talude de Alcobendas de Baixo, ou seja, em que ponto é que estamos. Eu sei que a proposta estava, pelo menos da última vez que tínhamos falado, já muito adiantada, estava-se já a perceber como é que estava essa situação. Depois, há insistentemente uma queixa, que é algo que nós compreendemos relativamente à velocidade na localidade de Alcobendas de Cima. A realidade é que ali na zona há poucos passeios e a realidade é que os carros passam ali sempre a velocidades um pouco exageradas, também porque vêm também de fora da localidade e ali a reta acaba por fazer com que se calhar entre na localidade mais depressa, mas na realidade torna-se um pouco perigoso. Questionar também a situação do saneamento, da proposta de saneamento nas localidades de Vila Vedra e Tesoureira. Duas situações aqui nas estradas da Tesoureira, ou seja, para nós, para quem vem da freguesia, houve ali aquele assentamento, para quem vem, ou seja, do lado esquerdo, ali à entrada da Tesoureira, e depois também, isso eu sei que é da responsabilidade, naturalmente, porque já é território concelhio de Mafra, mas também perceber se há algum conhecimento para nós, no caso, já à saída, então, da localidade, que ali aquela zona, principalmente na altura da chuva, juntou-se e a água estava sempre a passar mesmo por cima da estrada, que torna-se um pouco perigoso. Depois, só salientar, acredito que tenha terminado a situação, as obras no talude de Camontes, dar os parabéns por essa obra, que já havia necessidade há algum tempo e parece-me, salvo melhor opinião, que foi ali feito um muito bom trabalho. Agora é esperar para ver o que o futuro nos diz. Parabenizar também pelos trabalhos e agradecer os trabalhos realizados hoje relativo ao nosso mercado. Pude estar a acompanhar durante a tarde e vejo que os funcionários estão a trabalhar na máxima força para que possa ser uma realidade. Muito obrigado por isso e também, acima de tudo, parabenizar por todos os trabalhos que foram feitos durante a Depressão Martinho, que também acabou por assolar muito aqui o nosso município e também cá no caso a nossa freguesia, e agradecer também todo o trabalho que foi desenvolvido por todo o Conselho, todos os funcionários do município, todos os esforços que o município fez para que sentíssemos o menos possível ou durante o menor tempo possível os constrangimentos causados pela depressão. Muito obrigado por isso e é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui mais uma inscrição. Ora, boa noite Sr. Presidente, boa noite ao restante Executivo na sua pessoa e também a todos aqueles que aqui estão presentes. Desculpem se a minha voz não está melhor, mas o meu amigo Galito não me permite projetá-la mais, mas acredito que me conseguem ouvir. Gostaria de colocar duas perguntas ao Executivo. A primeira delas... Desculpa, tenho que se identificar. Rita Nunes.
Sim. Precisa de mais algum dado? Para já não? Ok, boa, perfeito. Então, o que é que mudou na estratégia do município para que existisse a necessidade de alterar o quadro de investimentos da ITI junto da Cima-Oeste? É a minha primeira questão. E a segunda questão, tendo em conta que atualmente o rácio de bombeiros-população está muito abaixo daquilo que é preconizado para as boas práticas na gestão de recursos em municípios da dimensão da Ruda dos Vinhos, e que isso inclusive já foi alertado aqui em reunião de Câmara, quer pela própria Associação Humanitária dos Bombeiros da Ruda, quer até por municípios, e tendo em conta que hoje está na ordem de trabalhos também a questão da empreitada de execução da secção descentralizada dos Bombeiros da Arranhão, o que é que o Executivo tem feito, ou o que é que tenciona fazer para colmatar esta falta de bombeiros em Arruda, garantindo que esta secção não será uma linda obra que irá virar um museu, mas sim algo com um propósito fundamental de servir a população da região. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma pessoa que queira fazer algum comentário, que esteja aqui presente. Penso que não, então passarei então às respostas. Começar pelo Sr. Presidente da Junta Freguesia de Arranhol. Muito obrigado pelas suas questões. Não sei se vou seguir a sequência que colocou, mas vou tentar responder a todas. Relativamente à questão da situação do talude de Alcobela, dizer aqui várias coisas, nomeadamente a que se calhar anseia mais, que é dizer que as obras estão para ter início em breve, portanto fica aqui já esse compromisso. Elas têm estado também condicionadas relativamente a algumas questões, primeiro as processuais e agora as climatéricas também dizer que temos estado a cautelar a situação do ponto de vista da segurança no que diz respeito à monitorização de toda aquela área envolvente que requer mais cuidados em articulação, nomeadamente com o Serviço Municipal de Proteção Civil, portanto temos feito esse acompanhamento e vamos fazendo visitas regulares no sentido de perceber se há alguma evolução que ponha em causa a estabilidade daquela situação do talude. Dizer também que, em articulação também com a paróquia, foi feito uma articulação no sentido de o próprio serviço religioso não ser posto em causa, e foi feita uma intervenção, nomeadamente limpeza, naquilo que é a antiga escola de Alcobela, para o serviço religioso não ser posto em causa e que se manteve na íntegra, e que já tive o feedback do seu padre que a situação ficou devidamente acautelada e ele até nos fez chegar o seu agradecimento por isso. Portanto, é esse o ponto de situação relativamente a essa questão. Relativamente aqui às questões, mais especificamente da Tesoureira, portanto, o que temos aqui é a situação da estrada à entrada da Tesoureira, um dos lados o abatimento da estrada, do outro a situação do aqueduto. Como sabe, esta área geográfica tem aqui algumas particularidades, nomeadamente o facto que é uma confluência de vários municípios, Arruda, Loures e Mafra. Precisamente esta situação aqui do aqueduto é já da competência de Mafra. No entanto, estamos a articular, e houve já um contacto com o vereador de Mafra para cautelar estas situações. Vai ser cortada a estrada e vai haver uma intervenção da parte de Mafra e articulação com o Serviço Municipal da Proteção Civil de Arruda. Pronto, embora esta situação, tal como eu disse, já seja uma situação do Conselho de Mafra, mas estamos a fazer essa articulação e ditam as boas práticas que haja esse entendimento, e felizmente tem havido esse entendimento, portanto a breve trecho vai haver ali uma intervenção. Há outras questões, nomeadamente em relação à colocação de raio, ou do rail, do ponto de vista da avaliação, aquilo que é o entendimento dos técnicos é que esta encurtaria a via, do ponto de vista da largura, e que não é essa uma solução viável. Portanto, o que também é que acontece é que essa situação está a ser monitorizada, não apresenta, essa é a informação que eu tenho à data de hoje, nenhum tipo de perigo, portanto vamos fazer também essa monitorização, no sentido de não haver ali alguma situação que ponha em causa esta informação que eu estou a dar aqui à data de hoje. Portanto, essa monitorização vai ser efetuada e realizemos, caso necessário, também algum tipo de intervenção. Mas apontamos uma situação
que tenha um desfecho mais definitivo, uma solução final, por assim dizer, a quando das obras do saneamento básico que decorrerá no próximo ano. Que foi uma questão também que me colocou relativamente à questão do saneamento de Vila Vedra e Tesoureira. Para ser muito franco, era para ser feita hoje aqui essa apresentação, relativamente ao saneamento aqui da Tesoureira. Infelizmente, por uma situação que nos ultrapassa, que é o enquadramento legal do ponto de vista das questões das linhas vermelhas eleitorais, não pode ser apresentado hoje, porque temos essa limitação, por assim dizer, porque estava para ser feita essa apresentação hoje, como digo, mas será feita atempadamente. O que posso dizer, sem pôr em causa aquilo que é a lei eleitoral, é que o projeto está a ser ultimado, portanto andará as duas situações de Vila Vedra e da Tesoureira na casa dos 300 mil euros, por essa ordem de grandeza, está a ser ultimado, como lhe digo, e portanto vai ser efetuado tal como foi anunciado, portanto fica também com essa boa notícia e só por isso já valeu a pena vir à Tesoureira. Colocou-me também aqui as questões relativamente à sinalética. A sinalética, o que lhe posso dizer é que relativamente à sinalização semafórica, portanto o termo técnico é o Smile Cry, há aqui uma verba que está a ser cabimentada e o procedimento concursal está a ser preparado, envolvendo a aquisição de equipamentos, onde também a zona que identificou também está prevista. Isto a par de outras, também a reta do Viz em Santiago, a Quinta de Matos em Arruda, Engenheiro Tomás Correia também. Portanto, há aqui uma série de situações relativamente a essa sinalização e depois do ponto de vista da sinalização semafórica, também há a questão, que também já foi falada em reunião de Câmara, até porque houve lá um incidente, na rotunda da A10 e a ponte da Laje, que também vai ser alvo também desse investimento. Falou também no talude de Camondos, agradecer também as suas palavras, era uma intervenção que estava a decorrer, portanto, e que achamos que também é uma mais-valia, também do ponto de vista da segurança, que obviamente agradecemos também o seu reconhecimento, também como fez relativamente a outras questões e fazer também eco das suas palavras e fazer delas minhas também naquilo que é o agradecimento aos nossos colaboradores, nomeadamente na Depressão Martinho, que tiveram aqui um papel também fundamental. Eu penso que não me estou a esquecer de nada, pois não, acho que era só isto. Ok. Relativamente à Sra. Rita Nunes, há aqui duas questões, nomeadamente a questão da ITI, que no fundo, o que está aqui em causa, no fundo, são situações que são de reajuste e de reprogramação, que foram feitas pelo município, e que há aqui situações que têm que ser acauteladas. Aliás, isto não tem aqui nada de muito transcendente, porque esta situação, como sabe, isto são situações que são negociadas em sede de comunidade intermunicipal e que, no fundo, também são feitas por outros municípios que têm feito essa reprogramação e que estavam previstas estas obras e que, no fundo, têm a ver com essas comparticipações que nós vamos fazendo e que, no fundo, vamos dando ordem de prioridade e que são feitas relativamente a esses reajustes. Portanto, não há aqui nada de anormal relativamente a esta situação. A questão da secção descentralizada é uma questão que vem sendo aqui abordada a miúdo. E nem de propósito, porque hoje estamos numa localidade que acaba por ser uma das principais beneficiárias. Portanto, nem de propósito, e agradeço a sua pergunta precisamente para fazer desta reunião de Câmara um exemplo daquilo que é chegar aqui. Porque ainda se demora aqui algum tempo em carros particulares, no que diz respeito, pois em momentos de socorro, de urgência, quanto mais perto tivemos e mais robustez houver essa capacidade de resposta, mais facilmente conseguimos fazer esse socorro. E esse socorro muitas vezes e não quer ser dramático, mas é a realidade, a diferença entre a vida e a morte. Portanto, e isso para nós, em termos de investimento, não tem preço. Portanto, isto é uma situação que
é um investimento que, no fundo, acaba até por ter uma variável que é da própria coesão territorial. Portanto, não há residências de primeira nem de segunda. Este território, esta localidade tem essa caracterização que eu já falei, que é o facto de que tem esta confluência aqui de municípios. No entanto, o município da Ruda dos Vinhos não pode fugir às suas responsabilidades naquilo que é a salvaguarda de pessoas e bens. E como tal, uma secção descentralizada que consiga fazer face a esse socorro de uma forma mais pronta, parece-nos ser essencial. A questão do rácio, que fala. Bem, os rácios não salvam pessoas, não é? E o que temos que ter aqui em preocupação, precisamente, é a salvaguarda daquilo que é a integridade física das pessoas. Há um caminho a fazer. Aliás, havia vários caminhos a fazer. Primeiro era estarmos aqui hoje a falar naquilo que é a possibilidade de uma concretização a breve trecho de uma secção descentralizada dos bombeiros. E isso é trabalho já feito. A seguir será a construção propriamente dita, havendo o dinheiro e a cabimentação também. E depois é precisamente essa preocupação, que também é a nossa, obviamente, de fazer face àquilo que são a necessidade de homens para munir esta infraestrutura, para ser mais do que uma infraestrutura. E isso é um trabalho que é um trabalho de todos nós. Não é um trabalho da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos, não é um trabalho da Câmara Municipal, não é um trabalho de ninguém específico, é um trabalho de todos. E quando se diz todos, e respondendo à sua pergunta, esse é um trabalho que tem que se fazer de envolvimento e de captação e de sensibilização, e nomeadamente uma sensibilização, que também já foi falada noutras ocasiões, que é de contactos diretos com as empresas, que também, a par das pessoas, são bastante beneficiadas, e estamos a falar em zonas que serão cobertas, nomeadamente a zona da Ranhó, da Ruda, de Santiago, que serão muito beneficiadas nesse socorro muito mais pronto. Portanto, não há fórmulas mágicas, não há varinhas mágicas, mas há uma conjugação de esforços, que foi o que aconteceu também para termos esta discussão aqui à data de hoje, e tal como acontece na ITI, são ordens de prioridade, são visões estratégicas para o território, que vão sendo dadas em termos de encaminhamento, e depois é ir vencendo obstáculo a obstáculo. E se o obstáculo for essa situação de arranjarmos bombeiros para ter nessa secção descentralizada, cá estaremos e diremos presente para fazer face a essa situação, que, no fundo, também já foi subejamente falada com a própria Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos, no sentido de se conseguir fazer face a essa resposta. Portanto, é isso que eu lhe posso dizer, é envolver a população, é envolver os bombeiros, é envolver as empresas, no fundo é fazer esse esforço conjugado de que isto que está aqui não é um capricho em cima da mesa, o que está em cima da mesa é a salvaguarda de pessoas e bens, e que esse investimento é essencial e tem que ser prioritário, porque é de salvar vidas que se trata. Portanto, é essa a nossa visão, e é isso que eu lhe posso responder relativamente a essa questão. Não sei se há mais alguma situação que queiram ver esclarecida, se não, passamos então para avançarmos em termos de PALOD. Tenho aqui algumas informações também que vos queria transmitir, e os seus vereadores provavelmente também quererão. Começar por algo que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ranhó também já falou, que é a questão da Depressão Martinho, que foi desafiante. Foram dias e noites com algumas dificuldades que foram sendo ultrapassadas, e começar também por, antes de falar nas entidades, também dar aqui uma palavra de apreço e de agradecimento à população, que mesmo estando em situações de alguma dificuldade e de complexidade, foi muito compreensiva naquilo que foi o nosso contacto com essas pessoas, no sentido de as ajudar. E houve essa compreensão, e deixar aqui esse agradecimento por parte do município à população. Começar por aí. Houve várias situações, e aproveitar também para fazer esse balanço, pegando naquilo que foi o repto também do Sr. Presidente da Junta, houve várias situações de quedas de árvores. Não devo estar a errar se disser que andaram entre as 5 dezenas a 6 dezenas de árvores que caíram. E algumas caíram para a via pública, envolvendo também o arrastamento em termos de telecomunicações e de eletricidade.
e envolveram alguns cortes de estrada e foram situações que requereram muita atenção, muitos meios, muitos contactos com entidades e as situações foram sendo solucionadas uma após outra. Houve uma situação também bastante grave, penso que é do conhecimento geral, foi no jardim do Centro Cultural do Morgado, que envolveu ainda alguma capacitação do ponto de vista dos meios, nomeadamente o envolvimento de 2 gruas, e que foi resolvida. Foi uma situação delicada, como devem calcular, porque estamos a falar, nomeadamente, de uma árvore de grande porte que caiu. Dar aqui uma nota também que nenhuma destas árvores apresentava riscos de que tal sucedesse. Há aqui algumas questões técnicas, nomeadamente a natureza das árvores. Muitas delas eram cedros e o enraizamento para os lados, não se concentra no solo. A saturação dos solos fez com que houvesse muita intensidade de vento, fez com que houvesse esse desprendimento. Essa situação foi mais complexa, já está resolvida. Aliás, todas elas neste momento se encontram, nomeadamente a desobstrução das vias, houve algumas situações, a Carvalha, a Granja também teve algumas dificuldades, aqui a ajuda também, são tudo problemas à data de hoje já resolvidos. Ainda a situação um bocadinho mais complicada é o casal da Espanadeira, que houve ali um abatimento e que requer ainda alguma atenção, mas todas as situações estão já repostas e agradecer por isso a compreensão à população e depois a todas as entidades e todos os homens envolvidos, obviamente os bombeiros, já falamos aqui hoje deles, a nossa proteção civil também a GNR e todos os colaboradores do município que se empenharam para lá daquilo que eram os seus horários habituais e que disponibilizaram para resolver todas estas situações e que trabalharam conjuntamente com todas estas entidades para resolver aquilo que havia para resolver. Ainda há algumas situações que também já estão identificadas, nomeadamente as estruturas do campo de futebol e as lonas, que neste momento estamos a aguardar orçamento, mas neste momento o balanço é de que, para já, o pior já passou e conseguiu-se resolver essa situação. Dito isto, dar-vos nota também que hoje foram feitas algumas visitas, como é apanágio destas reuniões de câmara descentralizadas em termos da presidência. Dar-vos também conhecimento aqui aos vereadores que já colocaram algumas destas questões, que já está alcatroado o estacionamento do cemitério, da zona do cemitério, e que serão feitas agora as devidas marcações. Também já estão a ser feitas as marcações rodoviárias na zona do Alcambar, como penso que também já puderam comprovar. Tiveram início também as obras dos passeios da Rua Policarpo Martins, que também já temos falado aqui. Estão a decorrer as obras das 2 habitações do bairro João Deus, no T1 e o T2, que eram para mobilidade reduzida, mas como não houve procura e face àquilo que é a necessidade, estamos a reconverter e essa obra também está a acontecer. Portanto, isto, a par da questão do talude de Camondes, foi também aquilo que foi alvo das nossas visitas. Depois também dar-vos nota daquilo que é a Convenção Arruda 2035, que chegou ao fim. Foram varias sessões sobre uma diversidade de temas muito alargada, que tem um âmbito importante, que é construir, consultando de uma forma suprapartidária diferentes entidades e diferentes técnicos e especialistas sobre as mais variadas áreas para construirmos aquilo que é uma visão estratégica a 10 anos para o nosso Concelho. A última sessão foi, entretanto, da saúde e a anterior tinha sido sobre o ordenamento do território, sustentabilidade e meio ambiente, para lá daquelas que eu já tinha anunciado aqui. Do ponto de vista da cultura, que é uma aposta sempre do município, a par da educação também, que estão interligadas, uma área que é sempre muito solicitada pelos nossos concidadãos, que é o teatro. Tivemos também uma peça de teatro que esgotou o auditório municipal também recentemente, e também congratular aqui pela passagem do Festival Termómetro, pela 6ª etapa do 29ª edição do Festival Termómetro, que esteve pela primeira vez em Arruda este fim de semana e que teve também uma adesão muito considerável do ponto de vista do público. Por último, dar os parabéns, mais uma vez, ao Clube Desportivo e Recreativo Cultural das Cardosas. Ficam aqui os parabéns. Foi o almoço do seu 47º aniversário este fim de semana.
é ótimo sentirmos em casa e nós sentimos sempre em casa, como temos que agradecer aqui a hospitalidade da Tesoureira, também nas Cardosas também nos sentimos muito confortáveis porque é um clube que tem dado muito à comunidade e isso é motivo de regozijo e fica aqui os parabéns e o agradecimento também. Dito isto, passo a palavra então aos colegas do Executivo, Sr. Vice-Presidente Paulo Pinto, o Vereador João Cavaco, não sei se a Vereadora Sandra Lourenço, e aqui a Vereadora Carla Munhoz e Hermano Ferreira. Começar pelo Vice-Presidente Paulo Pinto, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento os colegas do Executivo, os colaboradores municipais, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arranhó e o restante Executivo, aos alunos e professores da Escola Gustavo Eiffel e a quem nos acompanha aqui e também em casa. Gostava de deixar aqui algumas considerações e algumas notas. No próximo dia 5 de abril, no próximo sábado, portanto, vamos ter mais uma sessão de arruda a compostagem uma outra forma de reciclar, com a aproximação a cerca de 300 compostores domésticos cedidos pelo município. Às 10h30 da manhã teremos uma sessão exatamente na Tesoureira, portanto no café, na sede, aqui na Tesoureira, e às 14h30 na Junta de Freguesia de Arruda. Todos que queiram um compostor doméstico, podem naturalmente fazer estas ações de formação e ser-lhes acedido gratuitamente, naturalmente. Podem se inscrever em cm-arruda.pt. É importante que é para se ficar com o registro e depois também a georreferenciação destes compostores domésticos. A compostagem, como sabem, é de facto uma outra forma de reciclar, é uma forma de desviar resíduos domésticos, resíduos orgânicos na origem, evitando que o destino dos mesmos sejam os contentores de RSUs e, por maioria de razão, os aterros sanitários. Gostava de sinalizar também o início da empreitada da substituição do coletor de saneamento na Rua do Urda, em Arranhó, bem assim como da conduta de abastecimento público de água. Era qualquer coisa que estava na SGOP, que era importante. Aliás, esta é a Rua de Arranhó que tem mais movimento, para quem não conhece, é que dá acesso ao centro escolar, que naturalmente terá início na próxima semana, aproveitando o período de pausa letiva. Sinalizar também, este era um compromisso importante com os nossos colaboradores, nomeadamente do género feminino, porque no Centro Operacional Municipal temos cada vez mais elementos do sexo feminino a operar, a trabalhar, que é a empreitada de construção de um balneário feminino para que as condições sejam progressivamente maiores no Centro Operacional Municipal. Em 15 dias teremos o início da construção desse balneário. Depois, gostava de dar nota também que no passado dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, decorreu o programa Rota da Água, que tem que ver com a passagem pelo património cultural, nomeadamente na sede do Conselho, que está inerente à água, o chafariz pombalino, o aqueduto, as cascatas, os tanques, acabando no Parque das Rotas, com uma roda de partilha com histórias do Rio Grande da Pipa. E no final, com a recolha de amostras em 3 pontos diferentes, distintos do Rio, na Ponta Malafaia, na Ponte dos Afetos e junto à Ponte dos 4 Caminhos, recolha de água para análise, porque o Executivo Municipal quer cada vez mais que a qualidade da água, das nossas linhas de água, das nossas ribeiras e dos nossos rios seja progressivamente melhor. Dar-vos também nota do início do procedimento de podas, um pouco por todo o Conselho, nomeadamente na Avenida Timor-Oroçai e na Estrada do Alcambar, foram já feitas podas. Isto vai ter consequência nas próximas semanas, nomeadamente com Palmeiras, estou-me a lembrar do Cerrado e Fontainhas, na urbanização Panorama, aquele pico de talude tem um conjunto de pinheiros, também eles vão ser podados, no Casal do Telheiro, etc.
Também dizer-vos e dar-vos nota da Noite de Fados que foi organizada pela União Recreativa e Desportiva da Ranhó no dia 22 de março de 2025, em que tive a oportunidade de participar, um evento conseguido, bem participado também, e que é mais uma vez demonstrativo, como tantos eventos que as nossas coletividades e associações vão levando a cabo da pujança do nosso movimento associativo. Para finalizar, dar-vos nota também de uma coisa que eu penso que já todos perceberam: a reparação em determinadas zonas do pavimento da Avenida Engenheiro Adriano Brita Conceição, por conta de danos colaterais, se assim pudermos dizer, da construção da variante rodoviária externa à Vila de Ruda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador João Cavaco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir. Na sua pessoa, cumprimento o restante Executivo. Muito boa noite a todos os que estão aqui presentes e que estão presentes em casa a assistir-nos, e muito boa noite também à equipa da Gustavo Eiffel, e mais uma vez muito obrigado pela vossa ajuda. Tenho aqui alguns pontos, questões a apresentar e também uma observação a fazer. Em primeiro lugar, em relação aos festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação, gostaríamos de saber como é que se encontra a candidatura dos mesmos a património material e se já houve alguma evolução, alguma resposta. Queríamos ainda alertar que, independentemente da questão da candidatura, era importante fazer com a máxima urgência a substituição das bandeiras das tertúlias que estão na rotunda da A10, uma vez que as mesmas já se encontram rasgadas há algumas semanas, e o que não dignifica as mesmas nem os tertulianos. O segundo ponto tem a ver com a questão da variante de A de Mourão. Sabemos que todo este mau tempo das últimas semanas, e que se vai prolongar segundo as previsões, não tem permitido ainda, se calhar, concluir a obra, mas consideramos que isto é um problema que se arrasta mesmo antes desta vaga de mau tempo ter começado tão forte. Gostaríamos de saber quando é que está prevista a conclusão da pavimentação, porque achamos que é uma situação urgente, porque, para além de se tratar de uma obra relativa ao Plano de Pavimentações 2024, a mesma é indispensável para a circulação rodoviária, considerando para mais o arranque das obras de saneamento que estão previstas para este ano e também o estado em que se encontra já a Rua Nossa Senhora da Conceição, que obriga a que muitos automobilistas circulem em contramão numa estrada com muita circulação de pesados, como sabe, e o que coloca em causa a segurança de todos. A terceira questão é sobre o tema da habitação. Gostaríamos de saber como é que se encontra a empreitada de execução das 3 habitações municipais previstas na Rua Luís de Camões e em Ruda dos Vinhos. E o quarto ponto não é uma questão, é uma intervenção que gostaríamos de fazer, porque apesar de hoje ainda ser o último dia do mês de março, esta intervenção diz respeito a uma campanha mundial que é feita durante o mês de abril desde 1989 e assinalada pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens, que é a prevenção dos maus tratos na infância, que é assinalada neste mês de abril. Os maus tratos na infância é um tema que é infelizmente cada vez mais visível, até por notícias recentes que temos observado, e como tal é importante estarmos atentos e que todos estejamos sensíveis a esta questão enquanto município e enquanto cidadãos. As crianças são o futuro e qualquer gesto menos positivo tem um impacto nas suas vidas para sempre. Conforme se celebrou e foi visível no passado sábado na gala de finalistas do Externato João Alberto Faria, continuamos a ser e queremos ser ainda mais um concelho que prima pela educação e pela excelência no desenvolvimento das crianças e jovens, enquanto comunidade que felizmente tem a mais-valia de ter instituições como o EJAF, que para além de uma escola que transmite conhecimento, é uma comunidade que prepara as nossas crianças e jovens nos valores e na educação enquanto cidadãos. E dito isto, que continuemos então enquanto comunidade, e isto é acho que é um alerta para todos, município e população, a fazer este trabalho e que estejamos todos alerta sempre para que a saúde e a felicidade das nossas crianças seja garantida e as permita serem jovens e adultos felizes e livres. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Sandra Lourenço, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes em sala, quer aqui fisicamente, quer quem nos acompanha à distância. Primeira pergunta, em relação à obra na Rua da Marquesa, no Casal do Telheiro, que já se estende há algumas semanas. Pergunto do que é que se trata,
porque é que ainda não foi concluída, o que é que está a faltar. O Sr. Presidente falou há pouco na colocação de rails, relembro que a obra da Mata ainda não está concluída, precisamente porque falta a colocação do rail de proteção, que me parece essencial para garantir a segurança naquele local. Já há previsão de quando é que vai ser feito? E falou agora nas sessões da Convenção 2035, e admito que desconheço se já existe, mas haverá a possibilidade de assistir às gravações online. Seria interessante e uma mais-valia para os municípios que não puderam participar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereadora Carla Munhoz. Sr. Presidente, caros colegas vereadores, colaboradores do município, os alunos da Gustavo Eiffel e aos professores, um agradecimento especial que nos acompanham sempre nestes momentos de reuniões descentralizadas, ao público aqui presente e a quem nos acompanha à distância. Dar aqui algumas notas, nomeadamente daquilo que é o trabalho que tem sido desenvolvido pelo município quando da elaboração do regulamento do Estatuto do Municipal do Cuidador Informal. É um documento que vem complementar aquilo que é preconizado em termos do apoio aos cuidadores informais, em termos do Governo Central, e este município tem tido o foco principal em cuidar de quem cuida. E, portanto, tendo este foco, nós tivemos na passada terça-feira mais uma sessão. Estas sessões são integradas dentro de um cronograma específico do Laboratório de Competências de Desenvolvimento do cuidador informal, e esta sessão foi sobre o cuidar dos cuidadores. Portanto, quem cuida precisa ser de cuidado, são cuidadores 7 dias na semana, 24 horas por dia, todos os dias do ano, e portanto tudo o que se possa fazer pelos cuidadores é sempre pouco, e esse é o nosso foco, é a nossa atenção primordial em dar dignidade às pessoas que cuidam. No âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil, mais propriamente no Gabinete Técnico Florestal, junto da comunidade educativa, levámos a cabo mais uma iniciativa que estava integrada no plano de atividades anual da comunidade educativa, quanto à literacia no que diz respeito à importância da floresta e à prevenção dos incêndios. E falando na prevenção dos incêndios e falando na importância da floresta, há alunos do primeiro ciclo. E esta mensagem é uma mensagem que depois perdurará no tempo, e eventualmente são estas crianças, e apostando nestas crianças, que um dia mais tarde, enquanto que adolescentes e enquanto que adultos, ficam sensíveis, nomeadamente para o voluntariado e para o voluntariado para servir a população, inscrevendo-se nos bombeiros da Ruda dos Vinhos. Esse é o nosso desejo e é esse trabalho que o Gabinete Técnico Florestal está a fazer no terreno. Assinalámos também o Dia Mundial da Árvore e o Dia Mundial da Floresta em todos os centros escolares do nosso concelho, e aqui um agradecimento muito especial a todos os colaboradores do município, mas também ao pessoal docente e não docente que participou nesta iniciativa, que foi a plantação de árvores em todos os nossos centros escolares. E também no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil, mais propriamente no Programa Municipal de Desfibrilação Automática Externa, e porque estamos aqui na Tesoureira, é um orgulho. Eu acho que estou aqui perante pelo menos 3 formandos operacionais, 4 formandos operacionais, não estava a ver a Andreia, que a Andreia já saiu, 4 formandos operacionais devidamente certificados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica e estão aptos a operar com um desfibrilhador automático externo. E também para vos dizer, dar-vos a boa nota que no dia 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde, próximo dia 7, nós viremos instalar, portanto não é só a aposta na formação, viremos instalar o desfibrilhador automático externo e ficar ao serviço da população. Também nesse dia vamos instalar ou equipar um dos veículos, o veículo florestal de combate a incêndios, porque de facto nós temos que cuidar de quem cuida, e também vamos instalar um desfibrilhador automático externo no veículo florestal de combate a incêndio dos bombeiros da Ruda dos Vinhos. E portanto, neste momento ficamos com 21 desfibrilhadores automáticos externos no concelho disponíveis, mas também formandos
formados e certificados pelo INEM no sentido de operar com estes desfibrilhadores, que podemos fazer a diferença de facto entre a vida e a morte. Por último, mas não menos importante, enaltecer o concerto solidário que foi levado a cabo pelos Anima Christi, pelos escoteiros Grupo 78 da Ruda dos Vinhos, que decorreu na tarde de domingo passado na Igreja Matriz da Ruda dos Vinhos, em que o evento foi de angariação de fundos para a Leonor Balsa. Portanto, o município associa-se aos eventos e desejamos que, de facto, a Leonor Balsa e a família persiga este caminho e que tenha a qualidade de vida possível e que alcance os sonhos que a Leonor e todas as Leonores merecem em Arruda, no país e no mundo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereador Armando Ferreira, por favor. Boa noite, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos os presentes e lá em casa. Só dar aqui duas notas. Dar os parabéns à Catarina Lopes, que se sagrou bicampeã nacional do quilómetro, a representar o externato João Alberto Faria. Dar os parabéns. É uma jovem com muito talento do nosso concelho. E convidar-vos todos para o próximo fim de semana, comemora-se o 54º aniversário do Santiago Futebol Clube, ao qual haverá um almoço e haverá a primeira etapa do Campeonato Nacional de Paintball, que irá ter a participação de 14 equipas espalhadas pelo país inteiro. Por isso, fica aqui o convite a todos. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Bem, emparelhar só aqui algumas intervenções que não carecem de comentários acrescidos nem esclarecimentos, nomeadamente do Sr. Vereador e Vice-Presidente Paulo Pinto, Vereadora Carla Munhoz e o Vereador Armando Ferreira. Agradecer as informações e os esclarecimentos que nos trouxeram aqui. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Quanto àquelas que carecem de resposta, a começar pelo Vereador João Cavaco, começar pela questão das festas em honra de Nossa Senhora da Salvação. O que está a acontecer, no fundo, e como sabe, é a vontade do município conseguir, ainda para mais escudado pelos 500 anos das festas em honra da Nossa Senhora da Salvação, conseguirmos, e temos essa ambição, de ter esse selo de qualidade, sei que essas festividades precisam de ser considerado algo importante que nos permita ter esse galardão de património imaterial. Nós temos feito este levantamento, que é um levantamento amplo, diversificado, com multivariáveis, no sentido de irmos mais longe do que foi a primeira tentativa que fizemos, que só englobava, como se sabe, a questão das tertúlias móveis, e temos feito esse levantamento. Na última edição fizemos um levantamento do ponto de vista das imagens, naquilo que foi o próprio making-of do evento, por assim dizer, que temos estado a fazer chegar ao património cultural. Obviamente que estes processos são morosos e ultrapassam a própria ambição, que é muita, do município. Portanto, o que nós temos feito é precisamente essa compilação, após o contacto inicial, onde já foi entregue muita documentação, e fizemos uma delegação com várias personalidades do Concelho da Ruda dos Vinhos, precisamente para demonstrar o nosso interesse e o envolvimento de toda a população face a essa ambição, porque é disso que se trata. Agora, estes processos são morosos, como penso que deve calcular. Queremos ser bem-sucedidos desta vez, portanto já fizemos uma tentativa que ficou gorada. Portanto, obviamente que há essa vontade, desta vez, acertarmos na mousse e fazermos chegar toda a informação detalhada, pormenorizada, no sentido de não ser posta em causa essa vontade, essa ambição que é de todos. Portanto, é esse o processo que está a decorrer, e que, o que eu lhe posso dizer, se é que já não tinha dito, é que quando dessa deslocação ao Palácio Nacional da Ajuda, onde fizemos a entrega dessa candidatura, houve bom acolhimento e houve até um impacto bastante grande, porque foi uma comitiva ainda alargada que se deslocou quando dessa entrega, e como tal penso que seremos bem-sucedidos. Não me comprometo, mas
neste momento estou bastante otimista. Portanto, é esse o cronograma, já foi feito esse contacto, já foi entregue, já estamos a fazer chegar a informação e neste momento temos que aguardar, porque estes processos têm alguma morosidade. Deram-nos a esperança, e é disso que se trata, e a esperança também é importante, de que poderia haver a possibilidade do processo estar encerrado a quando da edição da festa em honra da Nossa Senhora da Salvação deste ano. É o que vos posso dizer e é essa esperança que eu me tenho agarrado, mas temos que aguardar. A verdade é que temos que aguardar. Relativamente à situação das bandeiras, é verdade, tem toda a razão, já foi identificado por nós, já foi comunicado aos serviços. Obviamente que não faria muito sentido, até do ponto de vista daquilo que é os gastos dos dinheiros públicos, estar a substituir bandeiras quando as condições climatéricas se chamavam de pressão Martinho. Portanto, e que tem aquele descritivo todo que eu fiz inicialmente. Portanto, não digo que seria chover no molhado, mas seria má utilização do dinheiro público. Portanto, é por isso que ainda não foi feito. Dou-lhe também uma notícia que, não sei se sabe, vai haver um acréscimo do novo participante. Portanto, para lá da substituição das bandeiras que têm que ser substituídas, obviamente, vai haver mais uma tertúlia que vai estar presente também naquela rotunda que, por mérito e por direito próprio, é a rotunda das tertúlias da Rua dos Vinhos. Portanto, a par da substituição, dou-lhe essa boa notícia também, já crescemos e vamos ter mais um representante naquela rotunda da A10, que é a montra de um certo tipo de associativismo, no fundo, que são as nossas tertúlias móveis, que também são uma variável, uma peça fundamental naquilo que é esta candidatura que eu acabei de falar relativamente às festas em honra da Nossa Senhora da Salvação. Relativamente à variante, a variante foi alvo de um grande investimento, era algo que já merecia a nossa atenção há algum tempo e que se fez um grande investimento num aspecto que é fundamental, que é a questão das águas, nomeadamente as águas pluviais. Como já falámos aqui noutras ocasiões, aquela zona do concelho e aquela especificamente ali é bastante rica do ponto de vista hídrico. Aliás, os problemas que estão lá a acontecer vão nesse sentido. O que estamos a fazer, obviamente que há aqui o enquadramento das condições climatéricas, que a pavimentação final, como deve calcular, não devia ser feito nesta altura, era impossível fazer. Também não podia ser feita antes, porque tem que decorrer um tempo relativamente àquilo que é a colocação do piso anterior, para ver os assentamentos que são previsíveis e a circulação do tráfego, que é muito acentuado do ponto de vista do tráfego de pesados naquela área e que permite depois haver esse assentamento e que neste momento já está. O que está feito neste momento é um relatório por parte dos serviços técnicos que identificaram aquelas situações que têm que ser resolvidas. Vai haver uma reunião também e temos que, esta nossa convicção, e que temos que, em articulação com a entidade, confirmar, é que tem que se fazer drenos perpendiculares à estrada. Pronto, e tem que haver essa intervenção antes da pavimentação final. Portanto, é uma zona, do ponto de vista da complexidade, que tem algumas dificuldades, tem ali algumas situações. Nós fizemos um grande investimento em valetas, aquedutos, sistemas de drenagem que não existiam. Isto também está aqui um representante da Junta de Freguesia de Santiago, que também acompanhou esse processo e que articulamos também com a Junta, que é quem conhece melhor o território, obviamente, e o que temos feito vai precisamente nesse sentido, que é para a situação ficar devidamente acautelada. Portanto, é esse o ponto de situação à data de hoje. Relativamente à questão das frações, que me fala das 3 habitações da Luís de Camões, no fundo, junto à Autónoma das Estradas, já está aprovada pelo IRU e vamos avançar com o projeto de execução. Como tudo, como Itaí também, que tem que ter aqui uma ordem de prioridade e tem que haver aqui alguns reajustes face àquilo que são as capacidades do próprio município. O que está ali em causa é que nós estamos agora a fazer estas intervenções que eu falei inicialmente no bairro João de Deus, naquelas 2 frações, um T1 e um T2. Temos outras situações que também estão para se avançar, nomeadamente em Ranhó e também nas Cardosas, e esta também
tem a aprovação do IRU, portanto vamos avançar com o projeto de execução quando isso for necessário, quando isso for possível. Relativamente à sua última intervenção, relativamente à questão dos maus tratos da infância e tudo o que está associado àquilo que são os nossos jovens, não podia estar mais de acordo com as suas palavras, aliás, associo-me a elas. Nós temos feito aquilo que nos compete também, que é salvaguardar essas situações de maus tratos e também termos uma atenção especial aos nossos jovens. Aliás, isso tem sido visível até nos meios de comunicação nacionais. Saiu recentemente um artigo no Público que dá nota precisamente daquilo que foi uma iniciativa do município relativamente ao arrendamento jovem, aquilo que é o apoio ao arrendamento jovem e que está orçamentado, como sabe, Sr. Vereador, e também aquilo que vai já acontecer e que já está regulamentado, que fizemos um regulamento e já temos aquilo que é a cabimentação para a ocupação dos tempos livres dos nossos jovens e também um programa de estágios também profissionais, também desenvolvidos, dinamizados e curriculares também pelo município. Aliás, muito recentemente fiz a solicitação aos nossos serviços internos para que as diferentes unidades e divisões fizessem um levantamento daquilo que são as possibilidades relativamente a termos estagiários no nosso município. Aliás, temos aqui no nosso gabinete de comunicação e imagem que se encontra precisamente aqui connosco hoje, que ainda não é deste programa, mas que também já vai fazer, no fundo, ser um exemplo daquilo que são as nossas obrigações, a nossa vontade relativamente às nossas políticas para com os jovens e, obviamente, que as palavras que disse, obviamente, que eu me associo. Penso que respondi a todas as questões, Sr. Vereador. A Vereadora Sandra Lourenço. Eu estava aqui a trocar impressões com o Sr. Vereador Paulo Pinto. Nós achamos que o que se está a referir relativamente à situação do telheiro e na zona da Marquesa, eventualmente pode ser um ramal do NIAV que foi feito pelo empreiteiro ou então alguma situação da E-Redes. Penso que deve ser isso, porque não nos diz propriamente respeito a nós. Não temos ali nenhuma situação identificada nessa zona, portanto penso que será isso, e estávamos aqui nós dois a trocar impressões, porque também não temos nada sinalizado, nenhuma obra em andamento nessa zona que se refere, portanto penso que será isso. Relativamente à questão do rail, o que lhe posso dizer é que está a ser feito esse levantamento, como já disse, não tem uma reunião de Câmara, e vai para procedimento. Portanto, relativamente à situação da mata e todas aquelas que vão sendo identificadas e que carecem de substituição. Esse rail em concreto não estava identificado, foi uma situação que nós depois, nomeadamente durante a obra, identificámos e que acrescentámos aquilo que era a vontade inicial para a substituição de situações que já estavam previsíveis naquilo que era a nossa intervenção. Essa foi acrescentada e vai também ser incluída no procedimento. Relativamente às gravações, não temos condições para disponibilizar o vídeo e eventualmente o que podemos fazer é relativamente ao áudio. O que vai acontecer, como sabe, e que foi anunciado, e é por isso que esta convenção existe, no fundo, é depois compilar toda esta informação, que ainda vai demorar algum tempo, como devem calcular, porque são muitas sessões, e depois, com base nessa compilação, todos os inputs, todos os aportes que foram dados pelos intervenientes, e foram muitos, fazer esse plano estratégico a 10 anos que foi o que esteve na base, que é o que subjaz a esta Convenção Arruda de 2035. E isso sim, depois será alvo de partilha, porque no fundo o que nós queremos, e eu disse isso já quando falei hoje na Convenção, o que está aqui em causa é suprapartidário, é supra-ideológico. O que interessa aqui realmente é construir um projeto a 10 anos para o Conselho da Arruda dos Vinhos que espelhe todos estes agentes, todos estes players, todos estes especialistas que no fundo nos deram um conjunto de sugestões, nos identificaram problemas, nos deram também objetivos e metas a concretizar para termos um Conselho da Arruda dos Vinhos a 10 anos mais desenvolvido, com mais inovação, com mais crescimento económico, com mais educação, com mais cultura, com mais desporto, associativismo,
com um ordenamento do território que espelha aquilo que, no fundo, são as agendas climáticas, de transição digital e também, no fundo, que nos permita estar em consonância com aquilo que é a nossa integração numa comunidade municipal do Oeste, que tem todas estas metas, todos os objetivos, para construirmos um bioterritório, uma Smart Region, que, no fundo, é um dos eixos fundamentais daquilo que é a comunidade intermunicipal do Oeste, da qual fazemos parte. Portanto, é isto que lhe posso dizer. Não sei se há mais alguma questão ao esclarecimento. Vereador João Cavaco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma dúvida rápida. Então, em relação à questão da obra da variante de Mourão, tem alguma noção já do valor da obra extra relativa a esses terrenos perpendiculares à estrada? E também saber se existe a possibilidade de dar uma resposta mais provisória à questão dos abatimentos e problemas existentes na Rua Nossa Senhora da Conceição, dado o atraso da conclusão da obra, de forma a permitir que todo aquele tráfego que existe naquela zona seja feito em maior segurança. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mas é como lhe digo, atenção que esta identificação dos drenos perpendiculares à estrada é uma identificação feita por nós, em articulação com os nossos técnicos, mas carece agora daqui de uma validação, nomeadamente com a empresa, no sentido de perceber se são sensíveis a essa, não direi sugestão, mas essa identificação por parte dos nossos serviços. E como tal, nomeadamente do ponto de vista dos valores, não sei que trabalhos é que podem ser ainda necessários e que podem eventualmente até acarretar trabalhos adicionais. Nesta altura é muito precipitado porque há um relatório, como lhe disse, feito pelo MAV, pelo município, mas temos que fazer essa reunião de trabalho e temos que aventar ali quais é que são as hipóteses eventuais para obviar situações, as que existem agora e as que podem ser calculadas para que não existam no futuro. Alguma situação de manutenção mais minimalista que seja necessária, seja urgente e que seja identificado da nossa parte, obviamente que o que está em causa é, mais uma vez, a salvaguarda da segurança de quem passa, não é, ali, e quem convive nesta zona, e será feita, obviamente, mas isso terão que ser, nós portugueses temos muito aquela lógica, aquele racional, que é irracional, que é o do achómetro, e nós não se faz investimento do ponto de vista daquilo que são a resolução de problemas públicos, com dinheiros públicos, com achómetro. Portanto, nós temos a percepção que uma destas questões, ou grande parte destas questões podem ser resolvidas fazendo drenos perpendiculares à estrada, mas queremos ter a certeza e isso tem que ser articulado com quem de direito para saber se definitivamente a solução da variante de Mourão fica resolvida, porque é estratégico, é uma artéria que nos traz desenvolvimento económico, que é fundamental para as empresas, para todas as pessoas que moram ali e no eixo circundante, porque muitas empresas fazem circular por ali os seus bens, não é só Santiago, mas também Arranhó, e isto é desenvolvimento, e o desenvolvimento exige planeamento e planificação, e isso, eu pelo menos é assim que penso, tem que só ouvir quem sabe, e quem sabe são os especialistas. A nossa perspectiva é que é esta área de intervenção com os drenos perpendiculares à estrada, mas temos que saber antes de avançar. Não sei se esclareci, Sr. Vereador. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão, algum comentário. Já vai longo para a ODS, portanto avançamos se calhar para a ordem do dia. O primeiro ponto da ordem do dia é, como habitual, a ata da reunião ordinária, neste caso de dia 17 de março do ano de 2025. Não sei se há aqui alguma questão, pelo menos não tive conhecimento de nenhuma chamada de atenção. Quem está a secretariar a reunião também não me fez chegar nada, a doutora Anabela, portanto estamos em condições de votar. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O segundo ponto da reunião de Câmara de hoje remete para uma alteração, a terceira, ao orçamento e terceira alteração às grandes opções do plano para 2025, vem aqui para ratificação. Penso que receberam a documentação, pelo que penso que estamos em condições, a não ser que queiram algum esclarecimento adicional, para votar. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 2 abstenções do PSD. A ratificação.
O terceiro ponto da ordem de trabalhos de hoje, da nossa reunião de Câmara, é um pedido de autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais da empreitada de prolongamento da rede da Conselhia de Saneamento Básico de Admorão, que já falámos hoje aqui, portanto, esta situação não ficou acautelada quando a aprovação do Orçamento e da SGOP para 2025, não tem interferência no Orçamento deste ano, e estamos a falar do registro de verba para 2026. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário do que estava previsto na SGOP, gostaríamos de saber porque é que se está a assumir agora a obra como um compromisso plurianual e porque é que grande parte do valor da obra será um encargo para 2026 e não para este ano, conforme estava previsto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Bem, a questão aqui que existiu e que nos faz estar aqui agora com este pedido de autorização prévia é que esta situação não ficou acautelada por lapso administrativo e como tal temos que estar agora a fazer aqui a ter este procedimento. Então, gostaríamos então só de saber então no que é que vai ser gasto este ano o €500 mil que estava previsto para ser gasto neste artigo da SGOP. Ou seja, no artigo da SGOP estava previsto €500 mil, ou seja, o valor total da obra, que agora passa para 2026. Gostaríamos de saber no que é que vai ser então investido esse valor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, aqui a repartição é de ser efetivamente gasto este ano cerca de €268.500 e 500 mil para 2026. Não sei se respondi. Não, porque eu estou a falar era o que estava previsto na SGOP. Ou seja, na SGOP estava previsto que o valor total fosse alocado a esta obra este ano. Não. E agora está distribuído em 2 anos. E a dúvida é essa. Porque estava previsto o valor de eu tenho aqui até... Penso que... 768 sim, mas penso que €1.500. se reparar não estava tudo indefinido. Não tenho essa informação de facto. Pois, mas aqui, essa é que é posso pertinente. confirmar. Mas o €500 mil então já é para o próximo ano. Sim, ok, sim, obrigado. Sim. Não sei se há mais alguma questão. Não, obrigado. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 2 abstenções do PSD. Por maioria. Este. Ora, o quarto ponto da ordem de trabalhos de hoje é a aprovação do relatório final do júri do procedimento de minuta de contrato número 26 de 2025, entretanto escrevi por cima, do concurso público 03 de 2025 da DOAC-EV, empreitada de negociação e repavimentação de vias rodoviárias municipais 2025. Portanto, o que trazemos aqui para deliberação e para aprovação é o relatório final e adjudicar a empreitada à Sociedade Estrela do Norte no valor de €367.929,93 e também a minuta de contrato número 29/2025. Não sei se há alguma questão. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O quinto ponto da ordem de trabalhos de hoje é a aprovação do relatório final do júri do procedimento e da minuta de contrato 30/2025, concurso público número 26/2024 da DOAC-EV, empreitada de projeto de substituição de vãos e balcões de atendimento do Centro de Saúde da Rua dos Vinhos e o projeto de substituição de vãos do Centro de Saúde de Arranhó. Portanto, o que está aqui é o relatório final, que vem para deliberação e aprovação e adjudicar a empreitada destas substituições, quer em Arruda, quer em Arranhó, à Sociedade de Janelas Conforto, pelo valor global de €135.954 e também a respectiva minuta de contrato.
Não sei se há alguma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ou seja, este valor que está previsto neste contrato, mais o IVA, que não conseguimos só garantir se é 6%, se é 23%, não sei se está dentro da área de reabilitação urbana, pelo menos a questão do Centro de Saúde de Arranhol, penso que sim, dá um valor total de cerca de 167 mil euros. Na reunião de 27 de julho de 2024 veio para ratificação e foi aprovado um contrato de financiamento para esta obra, de um financiamento que vinha associado ao PRR, no valor de 264 mil euros. Na altura, e mesmo posteriormente, tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Presidente sobre a grandeza do valor, que nos parecia muito elevado para a substituição dos vãos dos 2 centros de saúde e dos balcões. O Sr. Presidente sempre disse que era o previsto, sendo que agora o valor para a obra vem cerca de 100 mil euros abaixo do que era aquele valor que foi contratualizado para este apoio. Então nós gostaríamos de saber esses 100 mil euros de diferença que foram dados foram financiados para a Câmara fazer esta obra, onde é que vão ser investidos também, se no centro de saúde, e se é possível até por causa do contrato que foi feito e assinado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. O Sr. Vereador viu a proposta? Como se for ao quinto e sexto classificado, os valores aproximam-se do que está a dizer. O que aconteceu aqui é que houve o primeiro classificado, as janelas conforto, estruturas em PVC, sociedade unipessoal, que apresentou um valor mais baixo. Certo, mas a minha dúvida não terminei. Ok. O que eu acho que devia resistar com apreço era uma coisa que se falou aqui muito e subejamente e que deu reuniões de esclarecimento e tudo em Arranhol. É o facto de que, se reparar, o que estamos aqui a discutir agora, na linha B, é adjudicar a esta empresa a substituição de vãos do Centro de Saúde de Arranhol. Eu repito, substituição de vãos do Centro de Saúde de Arranhol. O que é que isto significa? Significa que aquilo que eu me comprometi a fazer enquanto Presidente de Câmara, que foi que o polo de Arranhol não fechava, se comprova, como está aqui hoje, que não vai fechar e que temos um investimento para fazer. O termos uma proposta de valor mais baixo devia ser alvo de registro para si, e eu não tenho como antecipar isto é um concurso público, eu não sei quem é que vai concorrer, e como estou-lhe a dizer, e se viu a proposta, houve quem se aproximasse desse valor. O restante que conseguirmos é para obras e outras intervenções naquilo que é a capacitação dos cuidados de saúde, quer em Arruda dos Vinhos, quer em Arranhol. E o que fica aqui provado, mais uma vez, é que nunca houve a intenção de fechar o polo do Centro de Saúde de Arranhol. Isso é que fica aqui provado. E isso é que eu acho que devia ser aqui salientado. Tanto tempo que se perdeu a alarmar a população, a dizer que o polo de Arranhol ia fechar, tal como eu sempre disse, o que se vai fazer é a substituição do que está aqui anunciado. Vãos e balcões em Arruda e Arranhol. Mais uma vez fica provado que a montanha pariu um rato, e o que está aqui, e o que também fico um bocadinho surpreendido, o que está aqui em causa é que conseguimos fazer por um preço, um valor mais baixo, e que o remanescente pode ser utilizado para requalificar os 2 centros de saúde, o Polo e o SF Lusitano e a Arruda dos Vinhos. Não sei o que é que lhe diga mais. É mais baixo. Eu, pessoalmente, quando é mais baixo, fico satisfeito. Quando tenho que pagar mais e há trabalhos adicionais, aí é que eu entro um bocadinho em stress, porque tenho que arranjar a verba. Aqui é precisamente o contrário, portanto, não sei o que é que lhe diga. E isto, como sabe, é PRR, portanto, isto é isto. Eu, por acaso, fico bastante satisfeito. Não sei se há mais algum esclarecimento. Sim, Sr. Presidente. Primeiro, eu queria só esclarecer que, efetivamente, nós também estamos satisfeitos, primeiro que tudo, pelo município ter conseguido realizar um contrato que desse um financiamento para estes espaços, que agora, ainda por cima, como sabe, e é conhecimento público, devido à delegação de competências, é da responsabilidade do município assegurar as infraestruturas ligadas aos serviços de saúde, e nesse sentido foi muito bom termos esse apoio, e sem dúvida que ficamos contentes e que o mesmo seja aplicado tanto no Centro de Saúde de Arruda como no edifício do Centro de Saúde de Arranhol. Agora, eu nunca levantei aqui a questão, nem pus em causa a questão do Centro de Saúde de Arranhol ser fechada, pelo menos hoje, e lá está. E o Sr. Presidente, como já disse, e fico muito contente, também não pode assegurar tudo aquilo. É um bocadinho como a questão dos bombeiros. O Sr. Presidente não pode assegurar que o Centro de Saúde se irá
manter aberto só porque está a substituir as janelas, porque sabe perfeitamente que os recursos humanos não são responsabilidade do município, como o Sr. Presidente já defendeu aqui várias vezes, e quando foi questionado foi isso que foi dito. Foi dito que eu não posso justificar perante a questão dos recursos humanos, porque não é responsabilidade do município, e como sabe, podemos ter janelas no centro de saúde em Arranhó, mas se não houver médicos, enfermeiros e administrativos, não é possível ter o serviço prestado. Portanto, ou seja, essa questão aqui não se coloca. O ponto aqui, acho que, por isso é que eu nem sequer falei desse assunto, e como o Sr. Presidente já várias vezes referiu, não gosta de desvirtuar os assuntos dos pontos a serem falados. Eu não o fiz, eu fui direto ao assunto e coloquei uma questão prática, que foi, e que o Sr. Presidente infelizmente não respondeu, que era no que é que iam ser usados esses 100 mil euros, e se efetivamente podem, porque isto foi contratualizado por um PRR supostamente para estes serviços concretos, ou seja, para a substituição dos caixilhos e para os novos balcões no centro de saúde de Arruda. E a minha dúvida que eu lhe coloquei foi, estes 100 mil euros também podem ser aplicados mesmo por questões contratuais? Foi só isso que eu lhe perguntei. Pronto, obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não, eu voltei-lhe a falar na questão dos vãos, porque ninguém investe quando quer fechar uma infraestrutura. E o que eu sempre disse aqui, e foi motivo de grande polémica e de grande alarmismo, foi que nunca esteve previsto, e o que eu lhe digo, e digo hoje, é que tudo o que seja necessário em termos de investimento da parte do município, esse investimento é para ser feito. E ninguém investe quando quer fechar portas. E é isso que eu te estou a dizer. E o que eu lhe trago aqui hoje é precisamente, e é por isso que eu estou a lembrar, porque os políticos também têm que ter memória, é que isso nunca foi a intenção. E na altura isso foi questionado e está escrito, e está gravado, e foram feitas reuniões onde puseram em causa a minha capacidade de manter o polo de Arranhó aberto. E a verdade é que continua aberto e continua em termos de investimento, esse investimento a ser feito, nomeadamente naquilo que está aqui previsto, e até lhe digo mais, nas questões relacionadas com o AVAC, que para nós também são uma preocupação, porque o que está ali em causa são os serviços que são colocados à disponibilidade da nossa população e das equipas médicas que neste momento existem e que continuaram a existir em Arranhó, e que neste momento existem 8 equipas médicas em Arruda e que vão ser feitos, nomeadamente, com opções como de splits, em que estes dinheiros vão ser utilizados. Se eles puderem ser utilizados, é preciso que eles vão ser canalizados, e vão ser canalizados precisamente para estas duas questões. Portanto, andamos sempre aqui à volta do mesmo, a falar sempre das mesmas coisas, e a verdade é que às vezes eu ponho em questão se são boas ideias e se realmente queremos maior qualidade para a nossa população, nomeadamente no que diz respeito à saúde, que neste momento a cobertura é de 100%. 100%. E isso acho que é importante, porque nós estamos aqui a fazer, uma vez que a responsabilidade do ponto de vista logístico, como eu tenho dito, é nossa, é fazer este investimento e ir para lá do investimento, caso isso seja necessário, do ponto de vista daquilo que são os arranjos necessários para estas duas infraestruturas. Portanto, acho que está esclarecido, podemos passar à votação. Dito isto, quem vota contra e quem se abstém? 2 abstenções por parte do PSD. Aprovado por maioria. Ora, o ponto número 6 da ordem de trabalhos de hoje chama posta de procedimento, neste caso, a número 11 de 2024, empreitada a discussão da secção destacada dos bombeiros de Arruda, de Arranhó, perdão. Sim, de Arranhó. A extinção do procedimento. Este ponto está interligado com o ponto seguinte. Aquilo que está em causa é precisamente a extinção do procedimento, portanto, o que aconteceu é que o concurso ficou deserto e temos agora que aprovar a extensão do procedimento e depois dar sequência no ponto seguinte. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 2 abstenções do PSD. Muito obrigado.
Como disse anteriormente, este ponto está relacionado com o ponto 6º, portanto aqui o que temos é a proposta de procedimento de concurso número 18/2025 da DOAC-EV, empreitada de execução da secção descentralizada dos bombeiros em Ranhó, portanto aprovação da atualização do projeto de execução, peças do procedimento e abertura do concurso público. Portanto, tem aqui identificado, portanto, o programa do procedimento e caderno de encargos, os membros do júri, o gestor de contrato também está aqui identificado, a abertura do respectivo procedimento e o concurso, propriamente dito. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 2 abstenções do PSD. O ponto 8º é um apoio financeiro à Cercitejo, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados CR. Portanto, foi aqui para deliberação aprovar um apoio financeiro de 12.480 euros. Portanto, o Conselho não tem resposta e assim desonoramos as famílias. Com este apoio, que é o que importa, as famílias deixam de pagar. É isso que está aqui em causa. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 9º ponto é um apoio financeiro, desta vez à Cercipova, Cooperativa de Solidariedade Social. Portanto, o que está aqui em causa é o acolhimento de 3 utentes do Conselho da Rua dos Vinhos, 2 em unidade residencial. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 10º ponto é a atribuição de apoio financeiro à União Desportiva do Oeste no âmbito da organização do troféu Joaquim Agostinho, o 48º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras. Portanto, vamos ter uma partida de Arruda, a partida da primeira etapa. Ficam aqui com essa nota, já, para pôr nas agendas, é de 10 a 13 de julho. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 11º é uma isenção do pagamento da taxa pela utilização de bem municipal, neste caso o pavilhão multiusos, sendo requerente à Associação Confraria Equestre de Nossa Senhora da Salvação, no valor de 845,53 €. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. O ponto 12º é uma minuta de protocolo de colaboração com a Associação de Jovens da Rua dos Vinhos, que vem aqui para deliberação, portanto um apoio anual de 700 €, no fundo para apoio em atividades relacionadas com a juventude. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 13º refere-se à atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior para o ano letivo 2024-2025. Portanto, o que vem aqui para deliberação é aprovar a atribuição de apoio financeiro aos 28 candidatos admitidos no valor unitário de 714,28 €, totalizando o apoio financeiro que se aproxima dos 20.000 €. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra,
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Obrigado. Ora, se me permitirem, eu apresento o ponto 14º e 15º, uma vez que têm a mesma natureza, portanto, não sei se estou autorizado. Muito obrigado. Portanto, são de âmbito social, é o cartão do cidadão nascer arrodense. Chama a atenção que o vereador Armando Marques não vota, portanto tem que se ausentar. Não é preciso. Nós confiamos. E depois o 15º também tem a mesma natureza. Votamos individualmente. Primeiro o 14º. Quem vota contra, não sei se há algum esclarecimento que necessitem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado-se por unanimidade. Obrigado. O 15º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ainda no âmbito social, temos agora o Estatuto Municipal do Cuidador Informal, que também merece o nosso deferimento, uma vez que reúne critérios de elegibilidade. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. O ponto 17º, 18º e 19º também têm natureza semelhante, se me permitirem também, apresento conjuntamente, são cheques visão, todos eles reúnem critérios de elegibilidade e desta vez, no 19º, é o vereador Armando Ferreira que não pode votar. Começamos pela habitual votação ponto a ponto, ponto 17º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 18º, sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 19º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 20º também tem uma natureza social, é o Fundo de Emergência Social, também reúne critérios de elegibilidade, portanto, vamos passar também, não sei se há algum esclarecimento, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obrigado. Ora, o ponto 21º e 22º também tem a mesma natureza, pedia também para apresentar conjuntamente. É o Programa de Apoio Local ao Arrendamento, são dois PALA que também merecem deferimento. Passamos então à votação individual. Primeiro, 21º, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade.
O 22º, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ora, o ponto 23º e 24º também têm natureza idêntica, também pedi autorização para apresentar conjuntamente. Muito obrigado. São 2 cheques-fralda, que também reúnem condições de elegibilidade também. Portanto, pelo 23º, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. O 24º, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Ora, o ponto 25º é um cheque dentista sénior mais, que também reúne critérios de elegibilidade, portanto estamos a falar de uma verba de 391,88 €. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Muito obrigado. O ponto 26º, que tem a ver com uma suspensão do regime de uso do solo das áreas urbanizáveis, declaração, exceção prevista no número 4 e no número 5 do artigo 199 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Portanto, o que está aqui em causa, na atual redação, é excepcionar a suspensão do regime de uso do solo nas áreas urbanizáveis classificadas na planta de ordenamento do PDM de Arruda dos Vinhos. Deste modo, a figura anterior pode manter-se. Portanto, o que acontece aqui, para vosso enquadramento sobre a aplicabilidade deste artigo, solicitamos, nós município, um parecer jurídico ao Dr. Gonçalo Ribeiro da Costa, um advogado e docente universitário, e desta feita o município pode afastar esta suspensão nas áreas urbanizáveis que já tenham adquirido características de solo urbano mediante a emissão de uma declaração fundamentada. É isto que está aqui em causa. Depois, posteriormente, para produção de efeitos, a declaração será transmitida à CCDR-LVT e será objeto de publicação em Diário da República e de licitação e depósito na DGT. Portanto, é isto que está aqui em causa neste ponto. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obrigado. O ponto 27º é referente a uma empreitada de beneficiação de vias rodoviárias municipais 2023, aprovação de revisão de preços provisória número 2. Portanto, o que vem aqui é, para deliberação, aprovar esta revisão de preços da empreitada no valor de 3.209,95 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor. Não sei se há alguma questão. Não? Não. Então passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Muito obrigado. O ponto 28º é uma aprovação de
trabalhos complementares na empreitada de construção de infraestruturas viárias na rotunda da Estrada Nacional 248 e Estrada Nacional 115/4 e variante da Estrada da Costa e minuta do terceiro contrato adicional. Portanto, o que vem aqui para deliberação são trabalhos complementares, a prorrogação do prazo de empreitada em mais de 90 dias e a minuta do terceiro contrato adicional. Não sei se algum esclarecimento seja necessário. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 2 abstenções do PSD. O ponto 29 tem a ver com uma aprovação de trabalhos complementares na empreitada de conclusão das obras de qualificação do mercado municipal, segunda fase e minuta do terceiro contrato adicional. Portanto, tem a ver aqui os trabalhos complementares, necessários para a execução da empreitada, a prorrogação do prazo da empreitada em mais 15 dias e a respectiva minuta do terceiro contrato adicional. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 2 abstenções do PSD. Obrigado. O ponto 30º é o licenciamento de construção de moradia unifamiliar, mogedação, arranjos exteriores, sítio na Rua do Cobro, na freguesia da Ruda, projetos de engenharia de especialidade. Por questões da RGPD não vou dizer qual é o requerente. Vem aqui para deliberação, portanto, aprovar que declare a caducidade do processo. É isso que está aqui em causa. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Bem, chegamos ao último ponto, que é uma cedência ao domínio público de uma parcela de terreno. Também não vou identificar o requerente, mas aqui o que está em causa é a aceitação de uma área de cerca de 217,8 metros quadrados para alargamento da via pública e passeio pedonal, que será pavimentada com asfalto bituminoso e que a Câmara submete à proposta à Assembleia Municipal para que o órgão delibere afetar a referida parcela ao domínio público municipal. Não sei se há alguma questão. Se não, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vou só assinar aqui os documentos para conhecimento, que são o resumo diário de tesouraria e o licenciamento das obras particulares. Entretanto, já recebi aqui as perguntas por parte do público. Queria só um bocadinho de hidratação. Muito obrigado. Então, a primeira questão: por que motivo o Jardim do Palácio do Morgado se tem encontrado interdito ao público?
Eu penso que a resposta é óbvia, mas apesar de tudo tenho todo o gosto em responder. A resposta chama-se Depressão Martinho, porque tivemos uma questão que já foi falada aqui hoje, com uma situação de uma árvore de grande porte que teve que ser retirada, depois algumas ramagens de árvores, nomeadamente uma contígua, que também teve que ser alvo também de intervenção. Penso que quem circulou na zona se apercebeu, foi uma situação com algum aparato, porque ainda envolveu 2 gruas de grande porte. Aliás, uma das intervenções que tivemos que fazer, entretanto, foi depois da intervenção dos estacionamentos, onde essas 2 gruas estiveram estacionadas a fazer essa intervenção. Portanto, foi bastante demorosa, o que significa que depois, já que houver aquela situação, com o corte da árvore e desbaste daquilo que foram as ramagens, também o destroçamento daquilo que foram as situações inerentes a essas árvores, e depois retirar tudo aquilo que foi o resultado dessa intervenção. Isto são situações muito complexas, até porque retirar a árvore, porque a árvore tinha caído para cima do prédio, e há situações em que há avançados da parte dessas habitações que tem que ser feito com alguma cautela, e as situações climatéricas eram de bastante vento e fez com que tivesse alguma morosidade todo o processo. E depois há, como está bom de ver, toda a retirada do material produzido e que tem que ser, todos aqueles verdes, todos aqueles ramos, que têm que ser retirados, e isso para limpeza e tudo feito com segurança é ainda exigente do ponto de vista daquilo que é o cronograma de execução desses trabalhos. Portanto, a razão é essa. As árvores centenárias do Jardim do Morgado encontram-se devidamente registadas no ICNF como árvores de interesse público. Essa é uma informação que não disponho. Estas situações destas árvores são devidamente monitorizadas. O que nos importa ali, obviamente, que é o valor patrimonial muito importante. Repetindo-me, aquela situação que existiu naquele espaço era de uma árvore que estava em excelentes condições, portanto não seria motivo de corte de espécie alguma, porque realmente o valor, para além do valor patrimonial, o valor sentimental associado a todas aquelas árvores que estão ali e que têm feito, e aproveito para fazer o parênteses, mas agradeço a pergunta, tem sido de robustecer, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista dos recursos humanos, uma intervenção nos espaços jardinados do município, nomeadamente no Jardim Municipal, no Jardim do Palácio do Morgado e também na zona do Parque das Rotas, e acho que, salvo melhor opinião, aquilo que tem sido essa aposta é neste momento visível. Portanto, como devem calcular, foi até com alguma tristeza que vimos todo esse investimento e todo esse empenho que estávamos a fazer, nomeadamente na requalificação, substituição de algumas plantas e posterior investimento que já estava identificado para a zona ajardinada do Palácio do Morgado, ver isso posto em causa. Portanto, foi motivo de alguma mágoa, mas infelizmente é a vida. Portanto, todas essas árvores são acauteladas por nós, se estão registadas. Penso que, sendo relevante, não estou a tirar relevância à pergunta, o mais importante é a salvaguarda da segurança das pessoas e aquilo que é a manutenção de um espaço que é público, onde tem estas plantas que são motivo de muito interesse da parte do município, que estão a ser alvo de investimento muito grande para estarem nas melhores condições. Relativamente à questão 3, na passada reunião descentralizada, o Sr. Presidente afirmou que toda a zona da rua Manuel Policarpo Martins estava sinalizada nos mapas da APA como zona de risco de inundação. Existe um plano municipal, sim, para esta zona, tendo também em atenção que existe uma escola do segundo ciclo nessa mesma zona de risco. Sim, existe e contempla esse objetivo, que é minimizar os danos e perdas de vidas e restabelecer a normalidade nas mais variadas situações, nomeadamente nestas zonas de leito cheias. Dito isto,
Nós tivemos uma visita que foi solicitada por nós por parte de um dos responsáveis máximos da APA, no sentido de também tentar perceber se faria sentido, e eu repetindo-me há algum tempo atrás, já na reunião de Câmara de hoje, não gosto muito do achómetro, mas o que é facto é que, tendo em consideração toda a mudança que houve no leito do rio, naquilo que é a ponte que existe na atualidade e por comparativo que existe com as últimas grandes cheias em Arruda dos Vinhos, em que chegaram àquela zona ali, mas não chegaram até à zona da piscina, nós questionámos à APA se faria sentido do ponto de vista do PDM, considerado leito cheia, toda essa zona até à zona da piscina, quando as maiores cheias que existiram em Arruda não chegaram lá, nem lá perto, e o próprio leito do rio era completamente diferente, e estão aqui pessoas, não digo com alguma idade, mas com alguma experiência e que se devem recordar, e até porque existe o registro fotográfico da época, a ponte era outra completamente diferente da que existe lá na altura, e se não chegou nessa data, que foi trágica, como é que pode isso acontecer em 2025 com essas alterações todas? Portanto, não nos faz muito sentido, e são as questões inerentes ao percurso tortuoso do PDM, que é sinuoso, e sinalizámos isso. Mas, obviamente, que agradeço a pergunta e penso que está esclarecida. A quarta, não, ia dizer que era a última, mas não é. A quarta questão: quantas candidaturas o município de Arruda dos Vinhos fez ao PRR e quantas já foram aprovadas? Candidaturas do município, avançamos com uma candidatura que esteve hoje aqui presente, que é a questão que já falámos aqui dos vãos e dos balcões, ou seja, as intervenções nos centros de Arranhó aprovadas. Temos tido outras obras PRR no Conselho, algumas públicas, outras empresariais, mas só falando das públicas, precisamente refiro a variante à Vila da Arruda e as obras de remodelação também da ETAR. Depois, quando é que pretendem melhorar o acesso ao canil municipal, à ETAR e a quem vive nessa zona? A estrada de Lavra fica várias vezes impraticável durante o inverno, com buracos que danificam as viaturas que fazem serventia na zona de Lavra, uma estrada de terra batida, impraticável, que dá acesso a uma obra de melhoramento da ETAR, merecia também ela melhoramento. Sim, esta é uma das vias prioritárias para nós, mas eu já falei nisto noutras ocasiões, não querendo escamotear responsabilidades, não é esse o meu intuito, mas há que fazer uma destrinça. Estradas nacionais, infraestruturas de Portugal, estradas municipais são nossas, Câmara Municipal, município, estes caminhos rurais são da responsabilidade da Junta de Freguesia. Obviamente que isto não serve para, definitivamente só como resposta, mas há aqui uma questão de competências que têm que ser identificadas e esta situação remete também para aí. Também temos tido um diálogo com as águas do Tejo Atlântico para obviar esta situação. E temos identificá-las e em diálogo com as águas do Tejo Atlântico, e é isto que eu tenho para dizer. Aliás, nem de propósito, e agradeço também esta pergunta, porque hoje tivemos as águas do Tejo Atlântico em Arruda dos Vinhos. Eles estiveram cá com os seus colaboradores e estivemos com eles, e esta, curiosamente, foi uma das situações que foi comentada. Portanto, há todo este conjunto de variáveis, também as condições climatéricas também têm feito agudizar esta situação, o que também não responde por si só à questão. Há ainda as obras a decorrer precisamente da fábrica da água, portanto tudo isto é um bocadinho uma tempestade perfeita para a situação que, concordo consigo, está longe de ser ideal e que vamos minimizando com algumas intervenções da parte da Junta também, com o Tuvenã e com algumas manutenções que vão sendo feitas, mas é verdade, não é a situação ideal e nós vamos mantendo esse contacto e penso que depois da obra estar finalizada será diferente. A salvaguarda de pessoas também deverá incluir a segurança das mesmas, nomeadamente no nível rodoviário. Continua-se em desenvolvimento a questão de reposição das passadeiras retiradas a quando das obras da rotunda junto ao cemitério.
Por acaso já foram repostas. Aliás, já tinha falado hoje aqui nas marcações rodoviárias que visitámos quando agora da presidência aberta, por acaso Essazinha não está? Ajuste o cemitério. Ajuste o cemitério. Lamento informá-lo, mas estão. Estão porque eu estive lá hoje. Portanto, não é verdade. Lamento informá-lo. Peço desculpa que eu estou a meter um erro que é entrar em diálogo consigo. Mas eu estive e até lhe posso mostrar as fotografias que tenho aqui comigo da empresa que é a CIPFA. Fica com essa nota, que foram feitas na zona do Ferreiro, na zona da Galp, estavam a ser feitas quando eu fui lá. Portanto, lamento informá-lo, mas está, e ter passado lá e não as ter visto, pode ter sido de noite, não sei, não faço ideia. Mas são feitas, e posso-te mostrar as fotografias. E peço desculpa estar a entrar em diálogo consigo, porque estou a errar, mas quero que fique esclarecido para quem está lá em casa a ver que a CIPFA esteve hoje a fazer marcações rodoviárias no Conselho das Passadeiras, precisamente. Agora que é a última. Gostaria de dar uma sugestão. Ótimo. Este executivo, a fim de se evitar algum acidente, seria benéfica a marcação da estrada de São Lázaro em direção às piscinas municipais. Quando se sobe e se corta para as piscinas, nem todas as viaturas param para visualizar quem vem de cima, alerta para o perigo. Por outro lado, sugeria este executivo a feitura de um passeio que ligasse os dois passeios no Parque das Rotas. Há quem goste de dar uma volta sem ter de voltar para trás. Vou ter em conta, é o que posso dizer, estudar isto com os serviços, porque realmente temos que ouvi-los e se forem sugestões que do ponto de vista técnico tenham enquadramento, podem ser sugestões interessantes e agrada-me sempre que as pessoas que estão lá em casa também a ver-nos nos ofereçam algumas possibilidades no que diz respeito àquilo que é um envolvimento que não tem que ser sempre crítico no mau sentido da palavra, mas também pode ser construtivo com a apresentação de sugestões. Portanto, agradeço a sugestão e será analisada certamente. Eu penso que não tenho aqui mais nenhuma questão, pelo menos aqui no documento que me enviaram agora. Dito isto, pedia para aprovarmos a minuta da reunião de Câmara de hoje. Então, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E pronto, chegamos ao fim. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado também, Sociedade da Tesoureira, por nos ter recebido aqui com a hospitalidade que é do costume, que é de sempre. Muito obrigado a todos e até à próxima reunião de Câmara. Muito obrigado.